Quem estava aqui na semana passada? Por favor, levanta a mão. Quem estava aqui na classe de novos membros? Na semana passada a classe foi muito pouca gente, né? Estava muito pequena aqui o número de membros. E eu resolvi não dar prosseguimento ao tema, né? E comecei a responder algumas perguntas. E me perguntaram sobre a questão do pentecostalismo. Né? Por que nós não dizemos que somos pentecostais? Porque essa questão de batismo com o Espírito Santo, dom de línguas, devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, devemos buscar o dom de línguas. E eu relembrei aquilo que nós aprendemos na classe Novos Membros. Eu sei que pessoas costumam esquecer, né? E a classe Novos Membros, em vez de eu falar diretamente sobre esse tema logo no princípio, eu dou algumas noções de interpretação de texto, noções muito básicas, muito simples, e que, infelizmente, eu percebo que as igrejas não conhecem, né? Que os membros não conhecem e muitos pastores também não conhecem, né? Tendo em vista as coisas que costumam acontecer por aí, né? Então, eu abri a aula falando sobre Juízes capítulo 11, onde Jefté faz um voto ao Senhor. Ele vai partir para uma batalha e ele faz um voto ao Senhor. E esse voto é: aquilo que saindo da minha casa me vier ao encontro, eu oferecerei em holocausto ao Senhor, né? E esse termo é muito interessante, né? Aquilo, ele está despersonalizando, né? Porque aquilo normalmente a gente usa para coisas, e coisas não saem, não tem moto próprio, né? Digamos assim. Não, mas ele disse: aquilo que saindo da minha casa, talvez ele tenha imaginado um animal, mas o que saiu da casa dele, indo ao encontro dele com alegria, foi a própria filha, filha única. Não tinha nenhum outro filho, nenhuma outra filha, né? E ele diz à filha, né, que o coração dele está partido, né, mas que ele havia feito um voto ao Senhor e não tornaria atrás. E nós fomos ali para o livro de Eclesiastes e nós lemos que aquilo que nós votamos ao Senhor, nós devemos cumprir incontinente, devemos nos apressar em cumprir, porque é melhor você não votar do que votar e não cumprir. E Jefté, ele evoca esse texto, né? Eu fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. E o texto diz que ele cumpriu na filha o voto que ele havia feito ao Senhor, ou seja, ofereceu a filha em holocausto ao Senhor. E aí eu perguntei: Jefté fez bem ou fez mal em cumprir o voto? E a igreja normalmente se divide. Uns dizem que fez bem, outros dizem que fez mal, né? E alguns dizem: não sei, não sei. Aí eu falo sobre o voto. O voto precisa ser cumprido. E aí, normalmente, algumas pessoas vão para o outro lado. Então, Jefté fez bem. Alguns dizem assim: tá, Jefté fez bem, mas eu acho que mesmo assim ele não deveria ter feito, né? Fica titubeando. Aí eu vou para Deuteronômio capítulo 19, onde Deus diz, né, ao povo que está prestes a entrar na terra prometida, que ele não deveria aprender a fazer as coisas que aqueles povos, que Deus estava literalmente vomitando da sua presença, a terra estava expulsando-os por causa dos seus atos abomináveis, e o primeiro ato que Deus reprova é: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha. Ou seja, Jefté fez um voto que na realidade foi um voto abominável a Deus. Ele votou algo que era francamente contrário a tudo aquilo que Deus requeria do povo. Ou seja, oferecer um filho em holocausto. Deus diz que é uma abominação. E por causa disso é que ele estava vomitando aqueles povos de diante dele. Jefté fez bem ou fez mal em oferecer a filha em holocausto? Né? Então, assim, mas e aí? Ele prometeu e a Bíblia diz que ele tem que cumprir, mas se ele cumprir, ele está desagradando profundamente, né? Até o âmago à natureza divina. E aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí abrimos em Levítico capítulo 5, onde nós lemos lá no livro de Levítico que se uma pessoa impensadamente votar, né, por fazer isso ou aquilo diante de Deus e depois souber que aquilo é algo
errado, né? Só no fato, diz o texto, dele ter falado aquilo, já ele estava pecando. Ou seja, só o fato de você dizer que vai fazer algo, né? Prometer fazer algo que é contrário à vontade de Deus, só nisso você já está pecando. Mas o que ele deve fazer então? Reconhecer que falou impensadamente, intempestivamente, e oferecer a Deus um animal, né? Como nos tempos do Antigo Testamento, por sacrifício do seu pecado. Ou seja, era isso que Jefté deveria fazer, né? Ele desconhecia a lei na sua totalidade. E o fato dele desconhecer a lei na sua totalidade, ou dele entender a palavra de Deus de uma forma parcial, isso acarretou uma tragédia na sua vida pessoal, né? Uma tragédia inominável, além do que ele pecou abominavelmente contra Deus, né? Ou seja, nós precisamos então ter um entendimento adequado, correto, né? Totalizante, digamos assim, abrangente dos grandes princípios bíblicos, para que a gente não faça besteiras terríveis na nossa vida, inomináveis, né, na nossa vida. Então, esse é um ponto, ok? Então, era isso que Jefté deveria ter feito. Senhor, eu prometi algo que não deveria ter prometido. Então, eu pequei nisso, está aí o meu sacrifício, né, o meu arrependimento e o meu sacrifício para que o Senhor me perdoe. Então, aqui a gente tem um princípio bíblico. Daqui a gente tira um princípio bíblico de hermenêutica, um princípio bíblico básico do básico da hermenêutica, né? Reparem, enquanto eu estava só com o texto de Juízes 11, a igreja se dividia, e se nós ficássemos só com o texto de Juízes 11, nós debateríamos e sairíamos porta fora sem chegar a uma conclusão. Aqueles que acham que fez bem continuariam provavelmente achando, aqueles que acham que fez mal continuariam provavelmente achando, e pronto, não chegaríamos a nenhuma conclusão. Mas a partir dos textos de Deuteronômio e de Levítico, nós conseguimos então uma unanimidade de opinião contra o ato de Jefté. Então, os textos de Levítico e de Deuteronômio nos permitiram, né, emitir um juízo de valor sobre aquilo que Jefté fez, um juízo moral sobre os atos de Jefté. Então, nós temos então aqui dois tipos básicos de texto na Escritura. Estou falando assim de uma forma muito básica, né? Textos descritivos e textos normativos ou doutrinários. O texto de Juízes é um texto descritivo. Ele está simplesmente contando uma coisa que aconteceu. Ele não está emitindo juízo de valor sobre aquilo. Nós precisamos então buscar em outros textos os elementos que nos permitirão formar um juízo de valor sobre aquilo que Jeff está falando. São os textos normativos ou doutrinários, ok? No Antigo Testamento, nós temos, então, o que chamamos, né, hermeneuticamente, de o coração do Antigo Testamento. Onde estão os textos normativos básicos do Antigo Testamento? Estão no Pentateuco. Mais, assim, estritamente, a lei de Deus, a lei moral de Deus, que é contida no Pentateuco. Há textos normativos em outras partes? Sim, há. Mas são textos mais esparsos. Por exemplo, em Crônicas, a gente vê o autor de Crônicas emitindo juízo de valor sobre os reis. Fez o que era mal perante o Senhor. Por quê? Porque ele fez isso, isso e aquilo. Construiu altares a outros deuses, sacrificou seus filhos, etc. e tal. Fez o que era mal. Certo? Ele está emitindo um juízo de valor. Mas, reparem que o próprio texto de Crônicas está evocando outros textos. Ok? Os textos dos profetas, por exemplo, podem ter textos normativos, mas eles estão fundamentados na lei. E a mensagem básica dos profetas, de todos eles foram levantados por Deus para falar algo muito básico. Vocês estão se afastando da lei, voltem para a lei. Essa é a mensagem básica de todos os profetas. Não é isso? Com base nisso, nós pegamos um outro texto descritivo, que é o
o texto de 1 Reis, capítulo 10, onde se descreve lá a grandeza do rei Salomão, a sabedoria do rei Salomão, a visita da rainha de Sabá a Salomão, que ficou deslumbrada com a sabedoria e elogiou o rei. Bendito seja o teu reino, os teus súditos, né, que desfrutam da tua sabedoria. E depois o texto está descrevendo a riqueza de Salomão. No tempo de Salomão não havia muita estima à prata, porque o ouro era abundante, né? Salomão multiplicou para si cavalos, Salomão multiplicou para si ouro. Salomão foi um rei grandioso, não é isso? E quando a gente pega só o livro de 1 Reis, nós lemos lá e temos uma impressão positiva ou negativa do rei Salomão? Altamente positiva, né? Altamente positiva. A tendência de todos aqueles que leem é concordar com a rainha de Sabá, né? Que o reino era bendito. Benditos os súditos daquele rei tão sábio, né? E benevolente, e poderoso e rico. Mas quando nós pegamos um texto normativo, Deuteronômio capítulo 17, nós lemos lá os deveres do rei, né? Que estaria sobre o povo. Ele deveria, então, primeira coisa, não multiplicar para si muito ouro. Não é isso que nós lemos? E nós lemos, então, com base em 1 Reis, capítulo 10, que Salomão obedeceu ou desobedeceu aquela ordenança de Deus? Desobedeceu. Diz lá também que ele não deveria multiplicar para si cavalos. E Salomão obedeceu ou desobedeceu? Desobedeceu. O texto diz também que o rei não deveria fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. E o texto diz que Salomão fez o quê? Mandava o povo lá para trazer cavalos e carros do Egito para Israel. Não é isso? Salomão obedeceu ou desobedeceu? Desobedeceu. E finalmente o texto diz, não está em 1 Reis, mas 10, mas está em 1 Reis 11, que o rei não deveria multiplicar para si mulheres. Quantas mulheres Salomão teve? Literalmente, quantas? 700 mulheres. E 300 concubinas, né? 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão foi o rei que iniciou a prática oriental disseminada entre outros povos em Israel de o rei ter um harém. Era um harém que ele tinha, né? Onde as mulheres pobres, coitadas, ficavam lá, né, no ócio a vida inteira, né? Prisioneiras, praticamente. Então, Salomão desobedeceu todas as injunções que estão lá, os deveres mais estritos do rei. Salomão obedeceu quantas de todas aquelas? Nenhuma. Nenhuma. Certo? Salomão não obedeceu nenhuma ordenança de Deus. Ele desobedeceu todas as ordenanças de Deus. Então, por trás daquela aparência de esplendor, de harmonia, de paz, de prosperidade, de sabedoria, nós lemos então, com base num texto normativo, uma tremenda reprimenda a todos aqueles atos. Então, os textos normativos nos permitem ter olhos para ver o que de fato está acontecendo. E reparem, irmãos, que sem o texto normativo, nós jamais teríamos esse tipo de visão. E nós interpretamos o texto de forma oposta àquilo que o texto está querendo dizer. Repararam isso? O texto está mandando a gente ir para o norte e nós estamos indo para o sul, na direção oposta. Então nós precisamos dos textos normativos. Ok? Entendido aí? Vamos pegar uma outra doutrina que é muito disseminada nas igrejas evangélicas, né? Que é a questão do dízimo, né? Vocês que vieram de outras igrejas, qual o texto básico que costuma ser pregado quando se trata de dízimo? Malaquias 3, 9, 10, né? Vocês estão me roubando. Em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Tragam, pois, os dízimos à casa do Senhor e provai-me nisso, se eu não abrir as janelas do céu, as portas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Não é isso? Bom, mas nós já aprendemos que os profetas não trazem doutrinas novas. A mensagem básica dos profetas qual é?
Qual é a mensagem básica dos profetas? Voltem para a lei. Vocês estão se afastando da lei, vocês estão se desviando da lei. Voltem para a lei. Essa é a mensagem básica dos profetas. Então, quando Malaquias trata de dízimos, ele não está criando ali uma doutrina. Vocês precisam trazer dízimos, 10% do salário de vocês, mensalmente, à casa de Deus. Não é? Tragam aqui no gasofilácio, depositem aqui na cestinha os dízimos de vocês, seu salário. Do líquido ou do bruto? Do bruto, né? Ainda diz que é do bruto. Não é isso? Eu tenho um livrinho lá aquele pastor lá de Minas Gerais, que tem foi até processado, acho que o ano passado, porque estava ensinando que homem é homem, mulher é mulher. Nisso ele estava certo. Esqueci o nome dele agora. Uma batista pentecostal. Esqueci. Ele tem um livro sobre o dízimo, né? E ele diz assim: se você está passando por dificuldade financeira na sua vida, é porque o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto furador, o gafanhoto tal e tal e tal, está aí rasgando furando o seu saquetelzinho, e o dinheiro está indo embora porque você não é um dizimista, né? Ah, mas eu sou, mesmo assim está acontecendo, mas você é um dizimista pontual? E aí ele faz uma analogia. Conhece o carnê do baú da felicidade, do Silvio Santos? Né? Se você for sorteado para ganhar um prêmiozão, um prêmio grande, você precisa cumprir um requisito. Qual é o requisito que ele falava lá? Em dia, não. Ele não dizia em dia. Você precisa estar rigorosamente em dia com o pagamento do carnê. Se naquele dia em que você foi sorteado, você não pagou, você pagou todo o resto, né? Até ali você tinha pagado tudo assim com fidelidade, mas naquele mês você não pagou e foi sorteado, perdeu o prêmio. Então você também, para ser abençoado, você precisa estar rigorosamente em dia com as suas mensalidades, né? Já fui membro de igrejas que logo na entrada ali, né, tem um painel com o nome dos membros, né, e os mesezinhos, e lá um alfinetinho colorido para saber se você está em dia, né, com os seus dízimos. Hã? Já conhecia? Por colocar os alfinetes, viu? Eu que botava amarelo e vermelho, Aham, sabe, né? aham. Amarelo ou vermelho. Amarelo ou vermelho? E o verde. 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 Vermelho ou verde. Amarelo pagou com atraso, o verde pagou na hora certa e o vermelho está devendo. Muito bem, pode ser. Então, irmãos, nós temos todas essas doutrinas, ok? Mas reparem que estamos aplicando textos básicos de hermenêutica e eu estou fazendo tudo isso para responder a pergunta, eu acho que foi a Rosana que me fez, sobre a questão do pentecostalismo, não é? Mas a gente resolve várias outras. Então, se eu quero saber qual é a doutrina, onde é que eu tenho que buscar? No Antigo Testamento. Textos básicos estão aonde? O coração está onde? Na lei moral, que está lá no Pentateuco. Então vamos abrir aí em Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio. Existem outros, mas para a gente não se estender muito, né? Vou pegar esse texto. Verso 22. 14, 22. Deuteronômio 14, verso 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Isso. Muito bem. Reparem, está tratando aqui de dízimos. Qual é o título que tem aí sobre o verso 22 na Bíblia de vocês? A entrega periódica dos dízimos. A entrega periódica dos dízimos. O que mais? Os dízimos para o serviço do Senhor. O assunto são os dízimos. Então aqui a gente tem que entender a questão dos dízimos. Repare, então você vai dar os dízimos de todo o fruto da tua semente, que
Cada mês se recolher do campo, é isso? Que? Cada ano. Então o dízimo não era mensal, o dízimo era anual. E o dízimo era do fruto da semente, era, digamos assim, do agronegócio, né? Era o agronegócio. E reparem aqui agora, então. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Reparem, isso aí foi antes do povo entrar na terra prometida, né? Moisés estava ali recordando ao povo a lei de Deus. Por isso que Deuteronômio é literalmente em grego a segunda lei, certo? É a rememoração daquilo que Deus tinha feito, já tinha falado no livro de Êxodo. Então Moisés está dizendo que haverá um dia, né, em que Deus escolheria um lugar, né, para que o templo fosse construído. Antes era o tabernáculo, depois o templo, que foi em Jerusalém. Nesse lugar, e somente nesse lugar, né, você vai fazer o que com os seus dízimos? O que diz aí? Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite. Reparem, o que eu tinha que fazer então com os dízimos? Comer, consumir. Eu devia entregar para alguém? Não. Eu vou comer lá no templo, certo? Dos primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Continua. Quando o caminho te for tão comprido que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus estiver abençoado, repare. Então, o que o texto está dizendo aqui? Às vezes eu estou lá morando no norte de Israel, muito longe de Jerusalém. Não vou conseguir levar os grãos, o mosto, o azeite, as ovelhas, né? É um trabalho muito insano. O que eu tenho que fazer então? Reparem. Verso 25. Então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai até o lugar que escolher o Senhor teu Deus. E quando eu chegar lá, verso 26, com aquele dinheiro eu vou dar por tudo que deseja a minha alma, por vacas, por ovelhas, por suco de uva, por bebida fraca. É isso que está escrito aí? Vinho ou suco de uva que está escrito? Vinho. Vinho. E o que mais que tem escrito aí? Bebida forte. Alguém tem a Bíblia na linguagem de hoje aí? Bíblia na linguagem de hoje? Eu quero alguém dar prova aí. Bíblia na linguagem de hoje. Bebida fermentada, sim. Mas, cerveja. Cerveja. Bíblia na linguagem de hoje. Cerveja. Se você pegar a Bíblia italiana, está escrito cerveja. Se você pegar a Bíblia francesa, está escrito cerveja. Se você pegar a Reina Valera da espanhola, está escrito cidra. Mas é cerveja mesmo, certo? Que naquela época tinha uma graduação alcoólica ainda maior do que a do vinho. Aqui a gente já fica assim, né? Uma vez eu emprestei um livro de hermenêutica para um colega de trabalho, abrindo parênteses, né? Ele tinha sido um sujeito que era propenso ao álcool, às vezes saía para almoçar e voltava alto, né? Rosana conheceu, e se converteu. E aí eu emprestei esse livro de hermenêutica, ele na semana seguinte ele devolveu e disse assim: Túlio, não posso ler esse livro não. Por quê, Paulo? Ih, falei o nome dele. Porque eu posso tudo? É muito perigoso isso. Por quê? O que aconteceu com ele? Ele tinha medo, começou a ter medo dessa liberdade que ele começou a ver quando ele começou a ler o texto, como o texto está mostrando. E aí ele foi para uma igreja totalmente rígida, que tinha lá uma lista muito clara de que crente não pode usar barba, crente não pode usar calça jeans, crente não pode beber Coca-Cola, crente não pode beber cerveja, crente não pode beber vinho, crente não pode jogar futebol, filho de crente não pode jogar bolinha de gude, não pode soltar pipa, não pode usar bermuda.
Ele se sentiu seguro com essa lista de regras de comportamento, que para ele, num primeiro estágio, talvez tenha sido bom. Assim, normalmente é um aspecto psicológico aqui do pessoa que foi muito longe, né, na licenciosidade, às vezes ela vai para o outro extremo também, né, do ascetismo, como diz o apóstolo Paulo, que na realidade depois a gente percebe que não serve para nada, não é isso? Mas o texto é claro aqui, que você pode pegar esse dinheiro e comprar vinho ou cerveja, e que era vendido, lógico, lá em Jerusalém, né? E, mais uma vez, come-o ali, verso 26, perante o Senhor teu Deus, e alegra-te, tu e tua casa. Então, reparem, o dízimo era mensal? Não, era anual. Eu devia entregar para alguém? Não, eu devia comê-lo. Lógico que devia sobrar bastante coisa, né? E aí você tinha que ser generoso também. A gente vai ver isso aqui também, né? Mas, assim, o que o texto está me dizendo que eu tinha que fazer com o dízimo é uma festa dentro do templo de Jerusalém, onde eu iria me alegrar, eu, minha família, os meus amigos, os meus convidados, né, os levitas que estão lá. Né? 27, por favor. Sim, eu vou chegar lá, chegarei lá. Né? Então, a gente está vendo uma outra coisa aqui. Agora, reparem aqui, verso 27. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. A tribo de Levi, vocês sabem, não foi contemplada, não fez parte das tribos que recebeu porções de terra. Eles receberam porções pequenas de terra para, basicamente, estabelecer as 6 cidades de refúgio, né? 3 de um lado do Jordão, 3 do outro, e os campos em volta, e só isso. Eles não tinham campos para semear, eles não tinham como se ter o seu sustento próprio. Eles eram os professores, eles eram, digamos assim, os funcionários públicos de Israel, né? Eles eram os instrutores teológicos e civis do povo. Então, eles não tinham renda própria. Então, o povo devia sustentar aqueles levitas. Então, não desampararás o levita, né? Porque ele não tem herança contigo. Verso 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita, no mesmo ano, e os recolherás dentro de tuas portas. Então virá o levita, pois, mais uma vez, não tem parte nem herança, pois nem parte nem herança tem contigo. E só os levitas? Não. E o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Então, reparem, o que o texto está dizendo? Primeiro ano, o que eu tenho que fazer com dízimo? Comer. Segundo ano, o que eu tenho que fazer com dízimo? Comer. Terceiro ano, o que eu tenho que fazer com dízimo? Reparem, primeiro ano, eu como aonde? Em Jerusalém. Eu vou para Jerusalém e como? Faço uma peregrinação. Segundo ano, mesma coisa. Faço uma peregrinação. Terceiro ano, vou para Jerusalém? Não. Não vou para Jerusalém. Eu deixo nas minhas portas, porque vem o coletor de impostos. Né? O dízimo era um imposto agora aqui, que era coletado de 3 em 3 anos. Né? 3 em 3 anos. Era trianual. Né? E aí os levitas, a gente vê isso em outros textos, eles levavam isso para Jerusalém e a partir dali havia um sistema sistema de coleta e distribuição. Né? É a casa do tesouro que Malaquias está falando. Né? Havia um sistema de distribuição, tanto para eles, quanto para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro. Então era, digamos assim, um imposto que sustentava entre aspas, o funcionalismo público de Israel e que era um imposto social, que sustentava os mais pobres da nação, os desvalidos da nação. Né? Era o Bolsa Família de Israel. Essa é a finalidade do dízimo. É isso aqui. Então, quando Malaquias está dizendo que vocês estão me roubando, a gente vê uma interpretação ampla ali, que o livro de Malaquias ele é primariamente destinado aos sacerdotes e aos levitas.
Vocês estão sacrificando animais defeituosos para mim, etc. Vocês estão se divorciando das suas esposas, dando mau exemplo para o povo, etc. Era sacerdotes levitas. Eles mesmos não estavam fazendo isso. Eles não estavam lembrando de levar os dízimos para o templo, para que essa função social fosse cumprida. Então, Malaquias não está dizendo para você que você tem que todo mês pegar 10% do seu salário e trazer aqui, e que se você não fizer isso, você vai ser amaldiçoado, e que você precisa estar rigorosamente em dia, e que você tem que se sujeitar, botar o teu nome ali, e todo mundo precisa saber se você está pontual ou não está pontual com o dízimo. Repararam aqui a diferença? Entenderam? Perguntas? Perguntem agora ou calem-se para sempre, principalmente aqueles que estão novos, na classe novos membros. Incidentalmente aqui, né, de uma forma marginal, também a gente está falando de uma outra questão importante que existe nas igrejas. Crente não bebe cerveja, crente não bebe vinho, crente não bebe álcool. A Bíblia diz isso? A Bíblia diz que beber cerveja é pecado? Que beber vinho é pecado? Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus fez o vinho para a alegria do homem, o azeite e o trigo. Não é? A Bíblia fala de cerveja não somente aqui, mas em outros textos. Fala de libação de vinho e de cerveja no templo. Fala. Oi? Aham. Escandalizando, entristecendo. Uhum. 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 É interessante isso, né? Paulo diz: não comerei carne e nem beberei vinho, se isso escandalizar meu irmão. Não é isso? Não é isso que ele diz? Se isso escandaliza, eu não vou comer e nem beber. Mas ao mesmo tempo que ele diz isso, ele está claramente mostrando o quê? Que comer carne e beber vinho é pecado? Ele está mostrando que isso não é pecado, mas que pode haver irmãos fracos na fé, né? Ele diz, a gente pode comer de tudo, mas o fraco come legumes. Comer legumes ali é só legumes, não é que comer legumes é coisa de fraco, né? Mas ele está dizendo só legumes, não come carne, né? O fraco na consciência, né? Então, ao mesmo tempo que ele está dizendo, mas se isso escandaliza meu irmão, não vou comer e nem beber, ele está dizendo que o correto, que é totalmente aceitável diante de Deus, comer e beber, comer carne e beber vinho, não é? Conhece aquela história, né, do irmão novo convertido? Que convidou o irmãozinho mais antigo na fé para almoçar no domingo, vamos lá em casa comer, e aí foi, né? Aí começou a botar os pratos na mesa, as travessas, abobrinha, salada de tomate, alface, né? Abóbora assada, né? Feijão, arroz, berinjela. E o irmão ficou olhando assim, aí o irmão, né, o novinho na fé, disse, estranhando alguma coisa, irmão? Não, desculpe perguntar, mas não tem uma carninha aí, não? A Bíblia diz, de toda a erva do campo comerás. E ele diz assim, mas é aquele texto que diz assim, mata e come. Está escrito isso na Bíblia? Não cheguei lá ainda não. O que é, então, que a gente tem que fazer com essas questões? Eu encontro um irmãozinho que a gente sabe que é novo na fé e que tem certas opiniões. Tudo bem, na frente dele não vou fazer isso. Mas o irmão fraco não deve pautar a vida da igreja.
A doutrina da igreja não deve ser pautada pelo irmão fraco. O que nós devemos fazer com um irmão que é fraco? Torná-lo forte. Um irmão fraco é uma anomalia temporária. É uma condição que não deve ser perpétua, permanente. Ele precisa sair dessa condição de ser fraco. Ser fraco não é uma coisa aceitável. Não é isso? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, não vou comer e nem beber, mas isso não é uma condição permanente. Não é? Aliás, quando a gente elege presbíteros, diáconos, a gente vê lá, uma das condições é que ele não deve ser dado a muito vinho. Não é isso? Então, o que a Bíblia condena? O excesso de qualquer coisa. De qualquer coisa. Não é? Eu não bebo, mas como que igual sei lá o que, né? Um bezerro, um porco, né? Encho de um monte de coisas. Então, né? Tem ditado jocoso que diz que crente não bebe, mas come, né? Mas o que é isso? Comer em excesso é o quê? Glutonaria. E glutonaria não está listada entre as obras da carne? Mas as pessoas passam batido por isso, né? Então, fala, Rita. Sim. Sim. Aham. Aham, exatamente. Então, ele faz bem, né? Então, irmãos, é isso, né? Aqui tem um rapaz que está fazendo um hidromel muito gostoso, o Rafael, fazendo propaganda ali do hidromel do Rafael. Até combina, né? Então, irmãos, mais uma vez, o irmão fraco não deve pautar a doutrina da igreja, certo? Fala, Josane. Isso. Eu vou abrir um parênteses, vou fechar e vou continuar com o assunto aqui principal. Uma questão essa também que a Rita levantou, que eu acho que é importante, né? Existem irmãos, né, por exemplo, que vem do meu pai, né? Tem um lema lá no Alcoólicos Anônimos: evite o primeiro gole. Então eles dizem, beber não é inerentemente errado, né? Mas para algumas pessoas é. Cada um de nós tem coisas que nós devemos evitar, faríamos bem, que outros não precisam evitar. Eu conheço uma história aqui de um rapaz que era fanático pelo Botafogo, né? Conhecia os times do Botafogo desde a fundação, aquela coisa toda, né? Ia a todos os jogos, né? Brigava, a torcida organizada, aquelas coisas todas, e se converteu. E um dia estava lá vendo dois irmãos falando, vamos lá no Maracanã hoje? Ué, não é pecado, não? Aquelas igrejas pentecostais. Talvez ele devesse evitar. Não é? Talvez. Não estou nem dizendo que sim, mas talvez, quem sabe. Talvez por um tempo. Até organizar as suas ideias. Né? Tirar o ídolo do coração e considerar aquilo como simplesmente um lazer e não uma paixão. Né? Mas espero que tenha me feito entender. Né? Mas aí, evite o primeiro gole. Uma vez, a primeira vez que ele esteve aqui na igreja, dia de ceia, ele participou, e aqui a ceia, para quem não sabe, é com vinho, não é com o suco de uva. Né? E era com vinho lá nos tempos bíblicos, e a gente faz com vinho. E ele participou. Quando chegamos em casa, minha mãe ficou preocupada com o fato de ele ter participado, né? Sofremos muito com o alcoolismo dele, e ela disse, você acha que é sábio você participar da ceia bebendo vinho?
Ele disse, mas eu não bebi vinho. Eu participei da comunhão do corpo e do sangue do Senhor. E ele nunca teve problemas, né? Nunca sentiu vontade de voltar à velha vida, participando da ceia do Senhor aqui conosco. Mas, se houver algum irmão que tem escrúpulos, né, que acha que ele não deve participar, se alguém que foi alcoólatra acha que não deveria beber de forma alguma, nós cederíamos para ele um cálicezinho de suco de uva, né? Não sem problemas nenhum. De que a pessoa tenha problemas com o álcool. Sim. Ou somente com consciência, não, né? Talvez também. A gente não deve forçar uma pessoa, né, contra a consciência a falar isso. A não ser que ela diga que ela é a única que está participando corretamente e todos os outros estão participando erradamente. Certo? Aí não. Certo? Se ela disser que é pecado, então aqui não é o seu lugar correto. Né? Você deve... Né? A doutrina é essa. Ok? Então, reparem, Malaquias não está falando de nada a respeito da nossa prática atual de trazer os dízimos. Na realidade, o dízimo deveria ser um imposto social numa nação, digamos assim, teocraticamente guiada. Ok? Certo? Muito bem. Qual seria a prática, então? A prática, a gente vê, por exemplo, em Jesus falando. Por exemplo, ele diz assim, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Não é? O apóstolo Paulo diz, o que semeia pouco, pouco ceifará, mas o que semeia muito, em abundância ceifará. Ele está falando sobre o quê? Sobre ofertas. Não que a gente está fazendo uma barganha com Deus. Não é isso. Não é? Mas, principalmente, a gente deve pensar, como eu creio que a gente deve pensar, naquilo que Jesus diz: acumulai para vós outros tesouros no céu. Não é isso? Um copo de água que você der a um pequenino não vai ficar sem recompensa. O Ned Santos, que foi um dos martirizados lá pelos índios Aucas, né? No Equador, ele disse o seguinte: não é tolo aquele que abre mão aqui na terra daquilo que ele não pode reter, em troca de algo no céu que ele não pode perder. Então, os melhores investimentos que nós fazemos são os investimentos eternos, né? Que redundam lá para a eternidade. Então, devemos ser generosos, porque um dia a gente vai ter tesouros no céu. Não é isso? Se nós pensamos em termos de eternidade, é isso que a gente deve ser. Então, a Bíblia fala de generosidade, de você ser uma pessoa generosa. A Bíblia fala de regularidade. Costumo sempre dizer, todos nós aqui, ou talvez a maioria, né, e quem não é assim gostaria de ser, né, saber que lá no final do mês você vai receber X. Você tem despesas, né, e você sabe que você vai receber e você sabe que vai poder cumprir todas as suas obrigações, etc. e tal. Imagina a pessoa que diz assim: hoje eu senti no meu coração de dar R$1.000 para a igreja. Aí no mês seguinte, hoje eu senti no meu coração de dar R$50 para a igreja. Imagina o seu patrão dizendo isso para você: hoje eu senti no meu coração de dar R$1.000 para você de salário. E no mês seguinte, hoje eu senti no meu coração de dar só R$50 para você de salário. O que você diria do seu patrão? Né? Então, a imprevisibilidade. Uma das qualidades do cristão é a previsibilidade, a regularidade. Não é? Nós não devemos ser seres imprevisíveis. Nós precisamos saber como agir com consistência, com retidão, sem, né, costear para a direita e para a esquerda, sem zigue-zaguear. As nossas vidas devem ser assim. Ok? Fala, André. Uhum. Exatamente. É a coleta aos irmãos da igreja de Jerusalém. Aqui, ó, um copo d'água, tá vendo? Ninguém lembrou, só o Agnello. Eu dei a dica.
Exatamente. Exatamente. Satisfeita, Josane? Não, tá muito não? Pode falar então o que você... igual você falou, do vinho e da cerveja. Ah, Quando você pega o vinho, os irmãos até antigos na fé, não escandalizam. Se for a cerveja, acabou. e é interessante... É o mito do diabo, é o livro do diabo. A urina do diabo, é. Mas o vinho pode, Jesus do mal de vinho. O vinho é santo. Aham. Que vinho tá na Bíblia, cerveja não. O vinho está na Bíblia, a cerveja não. A cerveja não está na Bíblia? Não, estou dizendo Eu sei. Só para confirmar. Né? E uma coisa interessante, né? E uma coisa interessante é que a cerveja tem menos da metade da graduação alcoólica do vinho, né? Menos da metade, é muito mais fraquinha do que o vinho, né? E as pessoas se escandalizam com isso. Mas, mais uma vez, né? Em tudo nós devemos ser conhecidos, como diz o apóstolo Paulo, por todas as pessoas pela nossa moderação, certo? Moderação. Então, um dos frutos, um dos aspectos, um dos bagos, um dos gomos do fruto do Espírito é domínio próprio. E o que basicamente significa domínio próprio? A palavra ali é temperança. Temperança. O que é temperança? É exatamente a capacidade de se autodominar no sentido de se autorrefrear. Eu já bebi o suficiente, chega. Eu já comi o suficiente, chega. Talvez eu esteja até com uma vontadinha de comer uma garfada a mais, um pedaço a mais de carne, né? Mas você já aprendeu que se você comer um pedaço a mais de carne, você vai passar mal. Não aprendeu? Você já aprendeu se comer um pedaço a mais de chocolate, né? Você vai passar mal. Se você comer um pacote inteiro de biscoito, né? Você vai passar mal. Não é isso? A gente não atenta para essas coisas. Eu acho também que deve haver uma responsabilidade. Certa vez eu fui numa festa falando, eu não vou beber hoje porque eu estou com o carro cheio. É minha responsabilidade levar todo mundo em casa, chegar todo mundo em casa em segurança. Então, Sim. eu acho que o cristão tem que estar muito atento a isso. Sim, exatamente. Responsabilidade da vida, né, para não quebrar o mandamento. Exatamente. Exatamente. Ouviram o que a Márcia falou? Então, ela ouviu um irmão falando que estava numa festa e disse, não vou beber. Por quê? Porque eu vou dirigir. Não é? Vou dirigir. De certa forma, a gente às vezes tende para o excesso também, né? A tal da lei seca. Nós devemos obedecer, lógico. Não é uma vergonha, né? O pastor da igreja presbiteriana barrado na lei seca. Né? Um chocolatezinho com licor, né? Mas lógico que a participação na ceia não vai barrar ninguém na lei seca, né? Já está dito e sabido isso, né? Vinho. Mas esse é uma coisa, né? O testemunho. E uma coisa também é a responsabilidade com vidas. A gente fala do sexto mandamento, certo? O não matarás, aquelas coisas que o catecismo ensina a respeito do sexto mandamento. E se fosse num país, por exemplo, Portugal, a gente aprende muito indo para outros lugares, né? Primeira vez que eu vi a respeito disso, a gente ainda era novo na fé, eu e Sara, num curso que a gente fez de cultura e atualização bíblica, o professor era um membro da Igreja dos Irmãos Unidos, e ele era muito interessante, esse irmão, né? Ele dava a matéria de missiologia. Ele era sócio num comércio, numa loja, e os dois sócios eram crentes. Então, eles ficavam 6 meses por ano trabalhando na loja, e depois era substituído pelo outro, e enquanto isso o outro ficava 6 meses fazendo viagens missionárias, eram missionários. Os dois eram missionários, o sustento deles era a loja e eles usavam isso para missões. Muito interessante. Um dia ele foi a Portugal, ele diz, contando na classe, e foi a um seminário da Assembleia de Deus em Portugal.
e foi convidado para comer no bandejão. E aí foi, servindo, e no final, última coisa, pá, uma caneca de vinho no bandejão, na bandeja. De vinho, uma caneca. Vocês bebem? Aí o pastor assembleano que estava com ele, bebemos vinho. Qual o problema? Não entendo o que os brasileiros ficam assim, desse jeito, né? Fomos depois no Congresso da Fiel, lá em Portugal, mesas, né, comunitárias, em toda mesa uma jarra de vinho. O pastor que nos hospeda, pastor João Nunes, homem circunspecto, como os portugueses costumam ser, né? A gente saía, ele sempre dirigindo, almoçávamos, e invariavelmente um cálicezinho de vinho. Não é um cálice é diferente de uma taça, sabe? Um cálice é pequeno, né? Uma taça é maior, mas um cálicezinho de vinho. No almoço. Pode, não é a lei seca. Lá também, dependendo de uma graduação de álcool no sangue, você está infringindo a lei. Mas você beber uma taça de vinho ou um copo de cerveja na hora do almoço, junto com o almoço, você pode sair e dirigir tranquilamente, que não tem problema nenhum. Né? Ou seja, é o equilíbrio, não é o excesso nem para um lado e nem para o outro. Ok? Uma outra questão também. A ceia do Senhor, né, não é que eles bebam vinho do Porto cotidianamente. A ceia do Senhor nas igrejas em Portugal é com vinho do Porto. Vocês sabem o que é vinho do Porto? Vinho do Porto, eles chamam de vinho fortificado. Ele tem uma média chega a quase 40 graus de álcool. Né? Não sei se chega a isso tudo, mas passa de 20, passa. Né? É mais que o dobro do vinho comum. Por que é fortificado? Porque ele é misturado com aguardente. E ele é adocicado, é um vinho licoroso. Ele é bebido numa tacinha pequenininha, como se fosse de licor. E normalmente após as refeições, né? Para finalizar ali, é um digestivo, como eles chamam. Mas a ceia é com vinho do Porto. E eu perguntei, mas por que vocês usam vinho do Porto e não usam vinho tinto comum? Porque para nós, o vinho do Porto é usado em ocasiões festivas, e para nós a ceia do Senhor é uma ocasião festiva. Por isso que nós usamos vinho do Porto. É disseminado nas igrejas. Né? Então aí, cultura geral também. Ok? Fechando parênteses? Fechando parênteses? Fala. Se quiser, a gente pode votar na próxima Assembleia um salário para mim. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Aham. Exatamente. Uhum. Uhum. E eu também, né? Acabei de pedir agora na lista, né, lá para Madagascar, para os chinelinhos das crianças, a gente que vê os vídeos, né, aquela montoeira de crianças, né, uma pobreza, né, a África de modo geral, R$3 um chinelo, né? Então podemos dar, né, nem que seja um chinelo, um par de chinelos, R$3,
né? Se cada um der R$3, então, mas, assim, uma outra questão, lembrando, juntando você e o André para terminar. Num contexto missionário, eu li isso não sei aonde, eu acho que foi numa revista missionária, numa dessas ilhas do Pacífico, né, da Oceania. Vocês sabem que essas ilhas são basicamente todas cristãs, né? São povos tribais, e passou um furacão por uma daquelas ilhas, arrasou muitas casas, né? E a igreja começou a fazer uma campanha de recolhimento de recursos para a reconstrução das casas dos irmãos. E aí, lá tinha esse costume, né? Os irmãos vinham e iam depositando o dinheiro aqui numa mesa onde estavam os anciãos reunidos aqui para, né, para o recolhimento. E veio um homem da igreja que era o mais rico de todos e trouxe um saquinho, né? E depositou ali na mesa, e os anciãos devolveram para ele. Disseram assim: a Bíblia diz que você tem que dar, Paulo diz, né, no contexto do recolhimento aos pobres, de acordo com a sua prosperidade. Isso aqui não está de acordo com a sua prosperidade. Você não está cumprindo o requisito bíblico de dar de acordo com a sua prosperidade. O irmão pegou o saco, né, meio chateado, com a cara feia, e daqui a pouco voltou com um sacão de dinheiro e os presbíteros pegaram, devolveram e diz assim: você não está cumprindo o requisito bíblico do apóstolo Paulo, que diz que você tem que dar com alegria. Certo? Com alegria. Então, é isso, certo? Que a gente consiga descobrir a alegria de dar, né? A alegria da generosidade. É uma das características do cristão, né? Dos testes da nossa fé. Né? A gente não precisa dizer assim: não seja unha de fome, né? Não seja avarento, sovina, pão duro, o que mais? Sinônimos que a gente conhece: mão de vaca, né? Donou correia, né? Então, assim, o próprio apóstolo Paulo diz que a avareza é o quê? É idolatria, certo? E você não quer ser idólatra, ok? Esses são os padrões, tá bom? Então, reparem aqui, estou falando tudo isso só com a aplicação de uma norma muito básica de hermenêutica, que é o quê? Nós temos textos normativos e nós temos textos descritivos. E aí a decorrência disso, o princípio que a gente extrai disso: nós não podemos basear doutrina sobre textos descritivos, certo? Doutrinas só podem ser baseadas em textos normativos, ou doutrinários, que são sinônimos, certo? Um texto descritivo pode servir para ilustrar uma doutrina, certo? Mas não para formar doutrina, formular doutrina sobre texto descritivo. E são coisas que a gente vê isso acontecer. Por exemplo, né, o texto de Malaquias não pode ser usado somente ele para você formular a doutrina dos dízimos. Por quê? Porque o texto mesmo que mostra como o dízimo deve ser dado está lá na lei de Deus. Ok? Para ilustrar, porque existem textos normativos sobre o governo de igreja. Não é isso? Né? Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo roga aos presbíteros que há entre vós, né, que pastoreiem a igreja de Deus não como dominadores do rebanho, não por sorte da ganância. Ali é um texto normativo. E Pedro diz: eu, presbítero, como vocês. Então, a gente está tirando coisas dali de Pedro, né, do texto normativo, que a gente pode ilustrar depois como que a igreja fazia e como que a igreja aplicava aqueles textos, certo? Por exemplo, quando Paulo a Timóteo diz: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário que o presbítero seja. A gente pode tirar o que dali?
o texto está falando de presbítero docente e presbítero regente? Não, está falando só de presbíteros. Tito, a mesma coisa. Então, por ali, a gente vai dizer o quê? Que não existe diferença entre presbíteros docentes e presbíteros regentes. São textos doutrinários. E a gente vai lá, né? Texto descritivo, Atos 14. Paulo descendo de volta a Jerusalém depois da sua primeira viagem missionária, em cada igreja ele estabelecia presbíteros. Né? É um texto descritivo, mas que está lá ilustrando a doutrina do texto normativo. Certo? Então a gente pode fazer isso. Ok? Vamos encerrar? Vamos ficar de pé então? Pedir ao Agnello que encerre com a oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este dia, por este momento, porque nós podemos abrir a Tua palavra e entendê-la, Senhor, porque o Santo Espírito nos guia, nos capacita, e até nas nossas confusões, Senhor, nas nossas incompreensões, que tem estudado de nós, que tem feito entender aquilo que é necessário, Senhor, para nós irmos ao Teu encontro. Nós sabemos, Senhor, que precisamos ser aperfeiçoados, que nos aperfeiçoamos, que possamos pegar as verdades bíblicas que aprendemos e termos como uma grande preciosidade para nós. Não é algo que vai ser formulado para convencer a nossa mente ou para nós ficarmos soberbos, Senhor, para dizendo que nós entendemos mais do que os outros, mas que essa verdade mude o nosso coração. Que essa verdade nos leve para junto de Ti. Que essa verdade faça-nos prostrar diante dos Teus pés, para louvarmos o Teu santo nome, para Te engrandecer, para Te fazer, Senhor, o Senhor da nossa vida, a cada dia e a cada momento. Muito obrigado, Senhor, por este momento, em nome de Jesus, nós oramos. Amém. 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 Nós temos